Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema, de certa forma, bastante polêmico, que é sobre o cristão participar de guerras. É um tema que sempre dividiu o cristianismo, pelo menos a partir de certo período da história para frente, né? E que acentuou agora por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando houve um cisma maior ainda, quando cristãos, a título de exemplos, vamos citar aqui a Igreja Adventista, né, onde houve um racha, pois um grupo de cristãos foram para participar da guerra e outro grupo achou que não pode, dando origem então inclusive aí a dois ramos, né, da Igreja Adventista. Só a título de exemplo, não quero fazer apologia à Igreja Adventista, nem a favor nem contra, não é o caso, só citando um exemplo do quanto esse tema é polêmico, né, que é o cristão participar de guerra. Meu nome é Osair, eu estou gravando sem a menor condição acústica, estou na minha cozinha da minha kitnet e, portanto, é passível que vocês ouçam voz de vizinho, batido de panela, mas vamos que vamos, né? O importante é que nós vamos interagir um com o outro aqui agora. Então, nós vivemos aí momentos, né, onde temos aí uma guerra iminente contra a Venezuela. Não sabemos se de fato vai acontecer essa guerra, isso hoje, né, abril de 2019. A gente não sabe ainda se vai haver, mas tudo está agindo, um movimento em si, um agir que nos leva a acreditar que vai haver essa guerra, nesse combate. Afinal de contas, é o que sempre se ouve quando os Estados Unidos age da forma que está agindo. E isso leva muitas vezes àquela discussão: Deus aprova a guerra? Deus agrada? A conclusão que eu chego aqui para vocês, já vou adiantar, trazer o final para o começo, para depois nós desenrolarmos e chegarmos lá, é que Deus não aprova uma pessoa ir para a guerra. Ou seja, Ele não aprova a guerra, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A guerra é uma atitude humana que em qualquer circunstância contraria a Deus. Mas por que eu falo isso? É porque todo o desenrolar da Bíblia gira em torno de uma coisa: o bem-estar do ser humano. Quando o Senhor Jesus foi questionado sobre os mandamentos, isso está lá em Mateus, ele disse assim que os mandamentos, o maior de todos, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, e semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. E ele vai mais além, ele diz que toda a lei e os profetas, que era a Bíblia da época, vamos dizer assim, toda a Bíblia da época se resume nisso: amarás o próximo como a ti mesmo. Paulo também, eu já até citei isso em outro vídeo, ele fala lá em Romanos 13, verso 9, que o adultério, o roubo e todos os outros mandamentos se resumem numa coisa: amarás o próximo como a ti mesmo. Isso significa que jamais Deus vai apoiar a solução de um problema via bélica. Primeira coisa, eu quero discutir com vocês o porquê que existem guerras. Guerras é simplesmente um meio de um povo ter, vamos dizer assim, ter proeminência sobre outro. É um meio de um povo conseguir as riquezas pertinente ao outro, ou disputar uma riqueza com outro povo. Agora imagina, disputar riquezas é motivo de que haja milhares de mortes. Alguém tem que morrer para que uma riqueza seja disputada. Se o ser humano agisse com amor, como a Bíblia diz, não precisava de disputa bélica, não precisava de belicosidade nenhuma. As pessoas discutiriam, chegariam a uma conclusão, e como as partes tinham o amor de Deus na vida, eles iam fazer a partilha da melhor forma possível e não precisava de guerra. Portanto, guerra é pecado, e a pessoa que serve a Deus, ele não envolve com guerra. Eu poderia citar aqui inúmeros versículos bíblicos onde a Bíblia condena o assassinato, o homicídio, enfim. Eu não vou citar, porque isso é óbvio, né? Nós vemos que nos 10 mandamentos está escrito: não matarás, só a título de exemplo, e qualquer pessoa sabe que Deus condena o assassinato. E uma guerra, o que é além de assassinatos em massa? Assassinatos
Só porque é outorgado por um Estado. O Estado então agora está acima. Se o Estado outorga, eu sei, matando eu posso. Está errado? Deus não admite isso, até mesmo porque um fator interessante que eu quero considerar com vocês aqui é que se vocês forem observar nessas guerras, lá desde os primórdios, não é de agora não, desde os primórdios, a guerra era simplesmente para disputar riquezas que uma minoria ia desfrutar dessas riquezas. Nós observamos, vamos imaginar 2000 anos atrás no Império Romano, eles invadiam o país por causa, além das riquezas em si, ouro, pedras preciosas, enfim, mas também pela mão de obra escrava. Não era só pela terra em si, pela produção agrícola, mas também pela mão de obra, principalmente até, muitas vezes, pela mão de obra escrava. Só que essa mão de obra, além de ser já um erro, porque é um ser humano que está sendo escravizado, esse espólio da guerra não ia para os pobres de Roma, ia para a elite, ia para uma meia dúzia de ricos desfrutar da mão de obra desses escravos. E hoje a guerra é do mesmo jeito. Hoje, quando se invade um país por causa de petróleo, é para beneficiar as grandes incorporadoras. A classe pobre só dá a vida nessa guerra, só isso, só morre para defender os interesses dos grandes magnatas do seu país. Não que se houvesse a distribuição, nós poderíamos bater palminha, então agora pode, Deus apoiou. Não, eu estou dizendo que tem um motivo a mais para nós não envolvermos com guerra, mas independente desse a mais, Deus jamais aprovaria a guerra. Nós, como cristãos, nós temos que amar as pessoas. Nós não podemos nos ater a divisas nacionais, porque o ser humano ele não tem nação. O ser humano ele é acima das nações. Nação, divisas, limites, é apenas uma organização nossa. Para Deus, são todos os seres humanos. Então nós temos que amar o próximo brasileiro, mas temos que amar o próximo estrangeiro, porque ele também é ser humano, do mesmo jeito. Nós temos que condenar, inclusive, atitudes imperialistas que vão lá para sugar suas riquezas e deixar o povo na miséria. Eu não quero fazer política aqui, não é isso o meu intento. O que eu quero dizer é que nós temos que amar pessoas. A riqueza não pode ser em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou lá em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o amor, é amar o próximo. Então, se eu amo o Paraguai, a Bolívia, eu me refiro aos povos de lá, eu não vou querer invadi-lo para pegar o petróleo deles, para pegar a riqueza. Eu vou querer negociar com eles, eu vou conversar e não chegar lá matando ninguém. Eu quero fazer aqui encenar aqui uma historinha para que vocês sintam na pele o que é a guerra. Imagina você ter o seu filho, você que é pai, ou você que é filho que tem o seu pai, vendo ele indo para a guerra, e de repente ele levando um balaço na cabeça e morrendo para defender o lucro que o país vai ter invadindo aquele outro país. Como você se sentiria perdendo o seu pai, ou perdendo o seu filho, o seu irmão? Viu quanto é doído? E uma guerra é isso. Uma guerra é isso. Então, jamais uma guerra vem aprovada por Deus, em hipótese alguma. Nós vemos aqui um exemplo daquele filme Até o Último Homem, quando, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos conclamava os jovens para se alistar para ir para a guerra, e teve um certo jovem que se alistou também, só que ele não queria empunhar fuzil, ele queria ir para a guerra sem fuzil. Ele, se eu não estou enganado, ele era enfermeiro ou um auxiliar de enfermagem, alguma coisa assim. Mas os comandantes faziam escorraçá-lo. Onde se viu um soldado, esse soldado sem arma, ele dizia, eu não quero arma, se é para matar, eu quero dar vida. E resultado, depois de muita luta, aceitaram ele como socorrista. E de repente, quando eles desceram numa ilha lá, que invadiram a ilha, foram atacar essa ilha, uma guerra muito forte, onde os japoneses estavam completamente entrincheirados lá, e houve um confronto muito grande, e os americanos tiveram que sair correndo para postergar o combate para outro dia, porque já vinha a noite, mas aqueles feridos ficaram para trás, obviamente, tanto os mortos, quanto aqueles feridos que não davam conta de andar, ficaram para trás, não tinha como pegar, quem fosse pegar morria, essa é a ideia.
E eles desceram. E como é de costume numa guerra, quem ficou fica, é problema dele, né? E de repente começou a descer soldado ferido. Aquele soldado que não empunhava fuzil ficou lá e começou a salvar os soldados. Mas de certa forma ele estava matando, porque ele estava ajudando os Estados Unidos, estava salvando os soldados para eles voltar para a guerra e lutar contra os japoneses e matar mais japoneses. Não, ele salvava tanto os americanos, tanto quanto os japoneses. Inclusive ele levou soldados japoneses lá dentro do escritório inimigo para que ele fosse salvo. E ele salvou de ambos os lados. Claro que salvou muito mais americano, porque tinha muito mais americano ferido. E aí ele começou a salvar, a descer pessoas com muita luta, foi descendo, e o pessoal ficou admirado. Onde está vindo esse tanto soldado? Mais soldado, mais soldado. E foi um dos maiores salvamentos, dentro da mesma circunstância, da história. Ele não matou. E é isso que Deus quer de nós. Uma pessoa que decide servir a Deus, ele não mata ninguém. Ele não mata ninguém. Ele entrega a sua vida em salvar vidas e não em tirar vidas. Uma pessoa que serve a Deus, ele não vai para uma batalha, jamais. Então, assista o filme, vai ser interessante. Tá? Até o Último Homem. E dá o likezinho seu, se você gostou do vídeo. Comente alguma coisa, se manifeste. Interessante a posição sua, para que nós melhoremos a qualidade do trabalho nosso, para que nós melhoremos como um todo. Então se manifeste, comente a sua posição. Se você acha que pode ir para a guerra, se você acha que não, comente aí. Dê o palpite seu e se inscreva no canal. O canal, ele está começando. Eu não tenho estrutura para fazer uma coisa bacana ainda, mas devagar a gente chega lá. Com a sua ajuda e participação nós vamos chegar lá e trazer uma discussão muito ampla. Com certeza vai ser muito bacana. Mas participe, escreva, comente, fala. Se você discorda de tudo que eu falei, se manifeste. O que você fala é interessante, tá? Deixa o seu like, repito, deixa o seu like ou dislike. Eu preferiria o like, claro, né? E se inscreva no canal e clique no sininho. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos ter um vídeo mais editadozinho, mais organizadinho, vai ficar mais fácil, mas por enquanto vai ser um pedido verbal mesmo, ok? Então muito obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês todos, beijos.